Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula de geometria espacial métrica. Vamos ver pirâmides. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Primeiro item. Considere uma pirâmide hexagonal regular de altura 5 e aresta da base 3. Determine a aresta da base. Então aqui nós temos o desenho de uma pirâmide hexagonal regular, ou seja, a base é um hexágono regular e essa pirâmide não é inclinada. Se a gente fizer a projeção ortogonal do vértice, cai exatamente no centro da base, isso que é uma pirâmide regular. E também a gente sabe que a aresta da base vale 3. Com base nessas informações, eu quero que você perceba o seguinte, que a gente pode pegar essa base, redesenhar aqui do lado, e a gente sabe que em um hexágono nós temos 6 triângulos equiláteros congruentes. Consequentemente, se a gente achar a área de um desses triângulos equiláteros que formam a base, basta então que a gente multiplique por 6 que a gente acha a área de toda a base. É justamente o que a gente vai fazer. A gente sabe que em um triângulo equilátero, a área é dada por a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, onde esse a é a medida de um dos lados do nosso triângulo. Se a gente pegar essa medida multiplicar por 6, obviamente, a gente vai obter a área da base, que é um hexágono. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer então? 6 que multiplica tudo isso aqui ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perceba que eu tenho 6 em cima, 4 embaixo. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Ficou então 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que é justamente o que a gente vai calcular. Então, calculando este valor, automaticamente a gente acha a área da base da nossa pirâmide hexagonal. Então, vamos lá. A área da base vai valer 3 que multiplica a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, quanto vale a? O a vale 3. Então, 3 que multiplica 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 3 ao quadrado vai dar 27. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. Então, ficou 27 raiz de 3 sobre 2. A área da base, então, tem esse valor. E essa é a resposta do primeiro item. Vamos ao segundo item. Considere uma pirâmide hexagonal, que a gente bem sabe que ela tem altura 5 e aresta da base valendo 3. A gente quer agora a área de uma das faces laterais. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que todas as faces laterais são triangulares e são triângulos congruentes. Todos esses triângulos são idênticos, entre aspas, né? Então, o que a gente vai fazer? Basta, então, que a gente ache a área de um desses triângulos, que automaticamente a gente vai ter a área de uma das faces laterais, que é justamente o que a gente vai fazer. Primeiro, eu quero que você perceba que eu tenho que achar a medida desse segmento rosa, que representa um dos lados do meu triângulo. Só que para isso, eu primeiro vou ter que calcular uma outra coisa. Olha só, eu não sei quanto vale essa medida. Então, obviamente, eu vou usar Pitágoras para encontrar esse valor. Note que a altura, este segmento e este segmento que representa um dos lados do meu triângulo formam um triângulo retângulo. O que a gente vai fazer? Eu vou redesenhar essa parte aqui para vocês. Então, nós temos a altura medindo 5. Pessoal, quanto vale essa medida? Olha só, essa medida e essa medida são congruentes, porque nós temos 6 triângulos congruentes que formam o meu hexágono. Então, obviamente, essa medida tem o mesmo valor desta outra medida. Então, aqui vale 3 também, está aqui para vocês. Então, nós temos 5, 3 e o lado do triângulo que a gente quer calcular. Então, vamos lá. L ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu estou usando Pitágoras. Pessoal, 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. 25 mais 9 dá 34. Então, L ao quadrado é 34. 34 não dá para simplificar. Então, eu vou falar para vocês que L vale raiz de 34. Então, esse lado aqui, que forma um dos triângulos laterais, vale
raiz de 34. Agora eu vou redesenhar esta figura aqui para vocês e eu quero que você perceba, então, que este segmento rosinha e este outro segmento rosinha medem ambos raiz de 34. O nosso problema vai ser agora calcular a altura de um dos triângulos que formam a área lateral. Então vamos lá, eu vou redesenhar essa figura aqui para vocês. Perceba o seguinte, cuidado, essa altura que vale 5 não é a altura desse triângulo que forma a área lateral. Fica muito fácil de você perceber, por exemplo, com esse triângulo aqui, ó. Perceba que ele está inclinado. Se ele ficasse, entre aspas, em pé, a altura dele seria maior que 5. Consequentemente, esta altura não é a altura do triângulo que forma a área lateral. É a altura da minha pirâmide hexagonal. Cuidado para não confundir isso. Então, eu sei quanto vale a altura deste triângulo que forma uma das faces laterais? Não, eu não tenho. Então, eu vou calcular por Pitágoras. Perceba, então, que aqui H é a altura desse triângulo. Quanto vale essa medida, pessoal? Ó, perceba que eu estou desenhando esse triângulo. Aqui embaixo, eu peguei metade do triângulo. E o que eu quero que você perceba? Essa medida vale H. Quanto vale essa medida? Simples. É um dos lados do meu triângulo. Um dos lados do triângulo que forma a área lateral. Que a gente achou que vale raiz de 34. E esse pedacinho, perceba que vale metade da aresta da base. Olha só, esse pedacinho aqui é metade da aresta da base. Se toda a aresta vale 3, essa metade vale 3 sobre 2 ou 1,5 se você quiser. Dica, é mais fácil trabalhar com fração. A partir dessas informações, nós vamos achar a altura de uma das faces laterais. Então vamos lá. O que a gente sabe? Que raiz de 34 ao quadrado, que é a hipotenusa, vale h ao quadrado mais 3 meios ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Como que eu sei que esse cara é hipotenusa? Porque a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, esse lado aqui, rosinha, é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Raiz de 34 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 meios ao quadrado. Está aqui para vocês. Pessoal, raiz de alguma coisa ao quadrado vira alguma coisa. Então, se nós temos raiz de 34 ao quadrado, nós temos, então, 34. Se fosse raiz de 27 ao quadrado, ficaria 27. E assim por diante. H ao quadrado, pessoal. H ao quadrado mesmo, não tem o que fazer. E 3 meios ao quadrado. Quadrado em cima, quadrado embaixo. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Então ficou 34 igual a h ao quadrado mais 9 quartos. Pessoal, eu posso pegar esse 9 quartos que está somando, passar para o outro lado. Então eu posso falar que h ao quadrado é igual a 34 menos 9 quartos, que é justamente o que eu estou fazendo. H ao quadrado é igual a 34 menos 9 quartos. O que eu posso fazer? Eu posso tirar o MMC das frações. 34 é a mesma coisa que 34 sobre 1. 4 e 1, MMC é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 34, 136. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 9 vai dar 9 e mantém o sinal. Menos 9 no caso. Então ficou 136 menos 9 sobre 4. Pessoal, 136 menos 9 vai dar 127. 4 mantém. E agora eu vou tirar a raiz quadrada desse número. 127 raiz quadrada não dá para simplificar. Então eu deixo dessa forma. Raiz de 127. E raiz de 4 dá para simplificar. Dá 2. Então ficou h é igual a raiz de 127 sobre 2. Continuando, pessoal. Vamos lá então. Então, por enquanto, nós achamos que a altura de uma das faces vale raiz de 127 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a área de um triângulo vale base vezes altura sobre 2. Uma dica importante é que perceba que eu estou trabalhando com valores fracionários. Para evitar fração em cima de fração, eu recomendo que você escreva base vezes altura sobre 2 dessa forma. Base vezes altura vezes meio. Base vezes altura vezes meio é a mesma coisa que base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Quanto vale a base? A base vale 3.
Quanto vale a altura? Raiz de 127 sobre 2. E meio vale meio. 3 vezes raiz de 127 sobre 2 vezes meio. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes raiz de 127 deixa como está. Então, a área desse triângulo simpático, que representa uma das faces laterais, vale 3 raiz de 127 sobre 4. Continuando. Item C, área lateral. O que eu quero que você perceba? Vamos lá. A área de uma das faces laterais é 3 raiz de 127 sobre 4. A gente acabou de calcular isso. Só que eu quero que você perceba que nós temos 6 triângulos congruentes que formam a área lateral. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos congruentes. Consequentemente, se eu pegar essa área, que representa uma das faces laterais, e multiplicar por 6, porque nós temos 6 faces formando a área lateral, nós vamos ter o quê? Muito bem, a área lateral. Então vamos lá. A área lateral vale 6, que multiplica 3 raiz de 127 sobre 4. Perceba que eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Ficou então 3, que multiplica 3, raiz de 127 sobre 2. 3 vezes 3 dá 9. 2, copia. Então ficou 9, que multiplica, copia também, né? Raiz de 127 sobre 2. E essa é a resposta do problema. A área lateral vale 9, raiz de 127 sobre 2. Continuando, item D, área total. Pessoal, a área total é formada pela área lateral e pela área da base. Deixa eu voltar um pouquinho, olha só. Se você somar todas essas áreas com a área da base, você vai ter a área total da nossa pirâmide. Então é bem simples. A gente já calculou a área lateral e a gente já calculou também a área da base. Então basta que eu some esses dois valores que automaticamente eu vou ter a área total da minha pirâmide. Então vamos lá. A área total vale 9, que multiplica raiz de 127 sobre 2, mais 27 raiz de 3 sobre 2. Estou somando essa área, que representa a área lateral, com a área da base, 27 raiz de 3 sobre 2. Agora é continha. Perceba que nós temos os mesmos denominadores, então basta que eu some direto os numeradores. Então a gente pode colocar tudo isso numa mesma fração. Então vai ficar 9 raiz de 127 mais 27 raiz de 3. O que eu quero que você perceba, pessoal? Que 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. Todo mundo concorda com isso. Por que eu escrevi dessa forma? Porque nós temos 9 aqui e 9 aqui. Dá para colocar agora o 9 em evidência. Então vamos lá. A área total vale 9, que multiplica raiz de 127 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Perceba, se você não entendeu, que se eu fizer a distributiva, eu vou chegar novamente nesse resultado. Olha só, 9 que multiplica a raiz de 127 é 9 que multiplica a raiz de 127. Óbvio, né? 9 vezes 3 dá 27. Ficaria 27 raiz de 3, que é o que a gente tinha no início. Então, a área total vale 9 que multiplica a raiz de 127 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Continuando, pessoal, item E, o volume. Bem fácil também. A gente sabe que a altura vale 5. A gente sabe que a área da base vale 27 raiz de 3 sobre 2. E nós sabemos que o volume de uma pirâmide é dado por área da base vezes a altura sobre 3. Só que eu quero que você perceba que nós temos dados fracionários. Para a gente evitar fração em cima de fração, perceba que eu posso escrever esta fórmula desta maneira. Área da base vezes a altura sobre 3 é a mesma coisa que área da base vezes a altura vezes 1/3. Procura se acostumar a pensar dessa forma, porque economiza muita conta na hora do vestibular. Então vamos lá. Volume então é a área da base, que vale 27 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que vale 5, vezes 1/3. Pessoal, 27 e 3, eu consigo dividir esses dois caras por 3. 27 por 3 dá 9, 3 por 3 dá 1. Ficou então 9, 5 em cima e embaixo ficou apenas o 2.
9 vezes o 5 dá 45. Raiz de 3, copia. E embaixo 2 vezes 1 dá 2. Então, o volume vale 45 raiz de 3 sobre 2. Continuando, pessoal, item F, a medida do apótema da base. O que é o apótema? O apótema é o segmento que vai do centro da minha figura, que tem que ser regular. Então, nós temos aqui um hexágono regular. E o apótema vai do centro do meu hexágono até o ponto médio de um dos lados. Esse segmento que vai do centro até o ponto médio de um dos lados, a gente chama de apótema. E eu quero que você perceba, como eu já expliquei para vocês, que o nosso hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros congruentes. Então perceba que este segmento aqui, esse segmento aqui em amarelo, representa a altura de um desses triângulos. E como vocês bem sabem, a altura vale L raiz de 3 sobre 2. Vamos supor que esse lado tenha a medida L. E aqui nós tenhamos a altura. A altura em função do lado vale L raiz de 3 sobre 2, conforme nós já aprendemos em geometria plana. A partir dessa informação é automático a nossa solução. Vamos lá então. A altura vale L raiz de 3 sobre 2. E quanto vale L? Quanto vale essa medida? Vale 3. Consequentemente, a nossa altura, que é o apótema desta figura, vale 3 raiz de 3 sobre 2. Continuando, exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Muita gente cai na seguinte pegadinha. Ah, Nerk, é muito fácil. Eu vou fazer assim. ABC. Eu calculo essa base, a área dela, depois eu tento calcular a altura em relação a essa base. Só que isso dá muita conta, muito trabalho. Pensa no seguinte, vamos ver um outro desenho. Aqui nós temos a base ABD, que nós representamos aqui embaixo. Perceba que eu estou chamando esse segmento de base, e não é por um motivo qualquer. Note uma outra coisa, que nós temos um outro segmento, que é o segmento CD, que é perpendicular a essa base. Como que eu chamo um segmento que é perpendicular a uma base? Muito bem, quem respondeu altura. Então, CD é a altura desta pirâmide ABCD em relação, obviamente, à base ABD. Essa que é a grande sacada. Então, se eu chamar ABD de base e CD de altura, rapidão eu chego na resposta do problema. Então, vamos lá. Como que eu calculo a área dessa base? Muito simples. Lógico que você pode fazer base vezes altura sobre 2. Mas eu quero que você note que aqui nós temos a área de um quadrado. Se você considerar tudo isso aqui, toda essa face, nós temos a área de um quadrado. E ABD representa metade dessa área. Quanto vale a área de um quadrado? A ao quadrado. E a metade? A ao quadrado sobre 2. Obviamente, se você não gostou dessa forma, você pode fazer base vezes altura sobre 2. Dá certo do mesmo jeito. Então, a área da base, a amarelinha, vale a ao quadrado sobre 2. Quanto vale a altura? Simples. Como a gente sabe que esse cubo é formado por faces cujas arestas têm medida A, conforme o enunciado, deixa eu voltar aqui, olha só, aresta A. Consequentemente, quanto vale essa medida CD? Também vale A. Acabou o problema. Base vezes altura vezes 1/3. Área da base vezes altura vezes 1/3. Consequentemente, a gente vai fazer área da base, quanto que é? A ao quadrado sobre 2. A altura, mede A, 1/3, copia. A ao quadrado vezes A ao cubo. 2 vezes 3, 6. E acabou o problema. Então, o volume é A ao cubo sobre 6. Se acostuma com esse tipo de sacada no vestibular. Exercício 3, Unicamp. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Dado um cubo de aresta A, qual é o volume do octaedro regular cujos vértices são os centros das faces do cubo? Vamos lá então. A gente sabe que nós temos um octaedro regular onde os vértices
são os centros das faces do cubo. Então nós temos esse desenho aqui. O que eu quero que você perceba? Que o octaedro regular é formado por duas pirâmides idênticas, unidas pela mesma base, ou melhor, duas pirâmides congruentes, melhor dizendo, né? Então nós temos uma pirâmide aqui em cima e uma outra pirâmide que é congruente à primeira, então obviamente ela tem todas as medidas correspondentes congruentes. Isso significa que se eu achar o volume da pirâmide aqui de cima, automaticamente, multiplicando esse resultado por 2, eu vou achar o volume do octaedro. Eu sei quanto vale essa altura? Sim, eu sei. Essa altura é metade da altura do cubo, que vale A, consequentemente, A sobre 2. Eu sei quanto mede cada um dos lados que formam a base? Sei se eu fizer uma continha. Vamos olhar essa figura de cima. A gente sabe que os vértices são centros da face do cubo. Se eu olhar de cima, aqui nós temos esse vértice no meio dessa face, esse vértice no meio dessa face e assim por diante. Eu posso fazer esta figura aqui. Automaticamente, por simetria, você tem um quadrado dentro de outro quadrado. E quanto vale essa medida rosinha? Muito simples. Quanto vale tudo isso? Tudo isso vale A. Quanto vale metade? A sobre 2. E aqui, pelo mesmo motivo, A sobre 2. Então nós temos um triângulo retângulo, onde aqui mede A sobre 2, A sobre 2. E por Pitágoras, a gente pode falar que esse lado, essa medida, vale A sobre 2, raiz de 2. É uma forma de fazer. Ou, se você quiser, você pode ter a seguinte sacada. A sobre 2, A sobre 2. Sempre que você tiver a seguinte situação, olha só, aqui você tem um triângulo, retângulo e isósceles. Consequentemente, esse triângulo vai ser metade de um quadrado. E quanto mede a diagonal do quadrado? Lado vezes raiz de 2. Então, lado, que vale A sobre 2, vezes raiz de 2. Outra forma de se pensar. Se você não gostou, da mesma forma, você pode usar Pitágoras, que automaticamente você chega nesse resultado. E a gente sabe, pelos mesmos motivos, por uma questão de simetria, que esse lado também vale A sobre 2 raiz de 2, esse também, esse também. Esse cara rosinha é um quadrado. E como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tanto faz. Então vamos lá. Volume vale área da base vezes a altura vezes 1/3. Quanto vale a área da base? Isso aqui é o quadrado. A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Quanto vale a altura? A sobre 2. E 1/3 copia. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. A ao quadrado, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A sobre 2 copia, 1/3 copia. 2 em cima, 2 embaixo, corta, corta. Sobrou então A ao cubo, porque A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. E 4 vezes 3 dá 12. Então o volume desta pirâmide vale A ao cubo sobre 12. Só que cuidado, você tem duas pirâmides, porque um octaedro regular é formado por duas pirâmides justapostas pela base e congruentes. Então, se eu multiplicar esse volume por 2, eu vou encontrar o volume do meu octaedro regular. É justamente o que eu vou fazer. Vou pegar esse valor, multiplicar por 2. 2 em cima, 12 embaixo. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6. Consequentemente, o volume do octaedro regular vale A ao cubo sobre 6. E acabou o problema. Continuando. Continuando, pessoal, exercício 4, monstrinho. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram esse monstrinho? Vamos lá, então. Exercício 4, Ita 88. As arestas laterais de uma pirâmide regular de 12 faces laterais têm comprimento A. O raio do círculo circunscrito ao polígono da base desta pirâmide mede raiz de 2 sobre 2A. Então, o volume desta pirâmide vale. Aí você tem lá as alternativas. Vamos lá, pessoal.
A primeira coisa que eu quero que você repare é essa informação: 12 faces laterais. Se nós temos 12 faces laterais, a base é formada por 12 arestas. Simples assim. Isso significa que nós vamos ter esta figura como sendo a representante da base. E como a nossa pirâmide é regular, automaticamente a nossa base vai ser um dodecágono regular, uma figura geométrica com 12 lados. Se nós fizermos um círculo circunscrevendo, contornando esta base, você vai perceber que automaticamente a distância do centro até esse vértice é o quê? É o raio do círculo circunscrito. E a gente bem sabe que essa informação foi dada, raiz de 2 sobre 2a. Ou seja, esse pedaço mede raiz de 2 sobre 2a, esse pedaço também mede raiz de 2 sobre 2a. E eu quero que você perceba que o nosso dodecágono regular é formado por 12 triângulos isósceles congruentes. Isso significa que se eu tiver a área de um desses triângulos, automaticamente eu tenho a área de todo o dodecágono. Basta pegar esta área, multiplicar por 12. A pergunta que não quer calar: como é que você sabe que aqui é 30 graus? Simples. Aqui, pessoal, nós temos todos esses ângulos. Quanto vale a soma de todos esses ângulos? É uma volta inteira, 360 graus. Quanto vale esse pedacinho? Vale 360 dividido por 12, porque nós temos 12 triângulos. Consequentemente, esse ângulo é 30 graus. Então, nós temos um triângulo onde um lado vale raiz de 2 sobre 2a, outro lado vale raiz de 2 sobre 2a, e aqui vale 30 graus. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: quando você tem dois lados e um ângulo entre esses dois lados, qualquer que seja o triângulo, nós podemos fazer que a área desse triângulo vale lado vezes o seno do ângulo entre eles, vezes meio. É justamente o que eu vou fazer. Lado, raiz de 2 sobre 2a. O outro lado também tem a mesma medida. A raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o seno de 30 graus? Vale meio. E o meio copia. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 corta com 2. Sobrou então que a vezes a dá a ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, vezes o 2 que sobrou dá 8. Então, a área desse triângulo, ABC, vai ser a ao quadrado sobre 8. Só que eu não quero a área desse triângulo, eu quero a área do dodecágono regular. Basta que eu multiplique esse valor por 12. Então, vai ficar 12 que multiplica a ao quadrado sobre 8. Dá para dividir em cima e embaixo por 4. 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Ficou então 3 ao quadrado sobre 2. Então, 3 ao quadrado sobre 2 representa a área da base. Continuando, segundo passo, óbvio, cálculo da altura. Se eu tiver a altura, acabou o problema, porque basta que eu faça a área da base vezes a altura vezes 1/3. Então, vamos lá. Detalhe, pessoal, eu não vou desenhar aqui a pirâmide bonitinha com todas as arestas. Não, eu vou ser minimalista. Eu vou desenhar o mínimo possível para que você entenda, porque no vestibular, ainda mais no vestibular do ITA, você tem que ser muito rápido. Então não perca tempo com detalhes inúteis. Então nós temos a altura, nós temos essa medida. Quanto vale essa medida? É o raio da circunferência circunscrita ao dodecágono. E a gente bem sabe que esse raio vale raiz de 2 sobre 2a. Ou, se você preferir, você também pode escrever isso dessa forma. A raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa. E quanto vale essa medida? Vamos ver? As arestas laterais de uma pirâmide regular têm comprimento A. Esse lado representa uma das arestas laterais, que tem, obviamente, comprimento A. E o que nós temos? Um triângulo retângulo. Consequentemente, eu posso utilizar Pitágoras. Vamos lá, então. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. A ao quadrado deixa como está, h ao quadrado
É isso mesmo. A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 2 ao quadrado, 4. O que eu posso fazer? Pegar esse valor e jogar para o outro lado. Troca de lado, troca de sinal. A ao quadrado menos 2a ao quadrado sobre 4. Tudo isso vai ser igual a h ao quadrado. O que eu posso fazer? Tirar o MMC. 4 divide por 1 dá 4. 4 vezes a ao quadrado, 4 ao quadrado. 4 e 1. Quando não tem nada embaixo, a gente sabe que vale 1, né? Então eu fiz 4 e 1, MMC é 4. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes a ao quadrado, 4a ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes, cuidado, menos, não esqueça o sinal, menos 2a ao quadrado, vai ficar menos 2a ao quadrado mesmo. E 4 ao quadrado menos 2a ao quadrado vai dar 2a ao quadrado. 4 batatas menos 2 batatas, 2 batatas. Tudo isso sobre 4. O que eu posso fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de h ao quadrado, h. Detalhe, pessoal. Na verdade mesmo, raiz quadrada de h ao quadrado seria módulo de h. Só que eu já sei, tanto essa expressão quanto essa expressão representam medidas positivas na minha pirâmide. Consequentemente, eu posso descartar o resultado negativo. Então, raiz desse lado, raiz desse. Raiz quadrada de h ao quadrado, h. Raiz quadrada de 2a ao quadrado sobre 4. Raiz de 2, deixa como está. Raiz de a ao quadrado, como eu sei que é positivo, é a. E raiz de 4, 2. Então, ficou que a altura vale a raiz de 2 sobre 2. Acabou o problema. Por quê? Porque agora basta que eu faça o quê? O cálculo do volume. Eu tenho a altura, tenho a área da base, basta que eu faça a área da base vezes a altura vezes 1/3 e correr para o abraço. Vamos lá então. Área da base, 3a ao quadrado sobre 2. A altura, a raiz de 2 sobre 2. E 1/3, copia. O que dá para fazer? 3 corta com 3. 2 vezes 2, 4. A ao quadrado vezes a ao cubo, raiz de 2, copia. Ficou então que o volume vale a ao cubo raiz de 2 sobre 4, que corresponde à alternativa E. Não era tão absurdamente difícil assim, né, pessoal? Dava para fazer. Vamos ver agora o realmente monstrinho de hoje, que é o exercício 5. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Exercício mais difícil da aula de hoje. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Exercício 5, ITA 90. Você já vê o vértice de uma pirâmide com base triangular ABC. O segmento AV de comprimento unitário é perpendicular à base. Os ângulos das faces laterais no vértice V são todos de 45 graus. Deste modo, o volume da pirâmide será igual a... Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é um desenho. Eu fiz um desenho para facilitar a compreensão. E eu vou separar para vocês alguns dos lados que nós temos desta pirâmide. A gente tem aqui o lado AVC, que é esse lado que está aqui atrás, representado aqui. Nós temos este outro lado, que é o lado ABV, está aqui para vocês, e o lado VBC, está aqui para vocês também. Só que eu me precipitei, preciso explicar uma outra coisa. Como que eu construí esta pirâmide? Então vamos ler o enunciado. Você já vê o vértice de uma pirâmide com base triangular ABC. Então nós temos a base ABC, este é o vértice. O segmento AV de comprimento unitário, ou seja, o comprimento do segmento AV mede 1, é perpendicular à base. Além de tudo, o segmento AV é perpendicular a essa base, que é a base ABC. E uma coisa importante, se um segmento é perpendicular à base, ele também será perpendicular a todos os segmentos que estejam contidos nessa base que o interceptem, ou seja, automaticamente AB e AC serão perpendiculares a AV. Continuando, os ângulos das faces laterais no vértice V são todos de 45 graus, ou seja, onde tem V eu vou colocar 45 graus nos três triângulos aqui formados. No triângulo ABV, que é esse triângulo aqui,
no triângulo ACV, que é esse triângulo aqui, e no triângulo VBC, que é esse triângulo aqui. Por enquanto, eu ainda não vou falar da base. Então, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, todos onde nós temos o vértice V, valem 45 graus. Agora é que vem a pergunta. Como que eu calculo o lado VC ou o lado AC, dado o lado AV? Simples, pessoal. Aqui nós temos 45 graus, 90 graus. Automaticamente, esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180 graus. Se você tem 90, 45, aqui só pode ser 45. Aqui é a mesma coisa, no triângulo VAB. Nós temos que, se aqui vale 45, aqui 90, aqui só pode ser também 45. Consequentemente, esses dois triângulos são congruentes. Agora, outra pergunta. Como que você acha que esse lado AC mede 1? Simples. Se nós temos um triângulo retângulo e um ângulo notável, a gente pode utilizar o quê? Trigonometria. Tangente de 45 graus é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui só pode ser 1. Para achar a hipotenusa, mesma coisa, trigonometria. Cosseno de 45 graus é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, trigonometria básica. Então, automaticamente você acha também aqui esse valor. Inclusive, eu vou exemplificar aqui, olha só. Cosseno de 45 graus é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, no triângulo AVC, né, pessoal? Então, cosseno de 45 graus é o quê? Cateto oposto, que a gente sabe que vale 1, sobre a hipotenusa, que nesse caso vale VC. Fazendo isso, a gente sabe que cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2 é igual a 1 sobre VC. Multiplique em cruz, VC vezes raiz de 2, VC raiz de 2. 2 vezes 1 dá 2. VC é igual, então, a... Pega esse raiz de 2, passa para lá dividindo. Então, VC vai ser 2 sobre raiz de 2. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, conforme nós já aprendemos nas aulas básicas de racionalização. Se você não lembra, dá uma olhadinha nas aulas de Matemática Zero do canal. Detalhe, se eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, eu estou multiplicando pelo mesmo número, e esse número é diferente de zero. Automaticamente essa fração não vai ter o seu valor alterado. A gente vai apenas racionalizar. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, VC vale 2 raiz de 2 sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta, corta, dá raiz de 2. E achamos esse resultado. Eu fiz esse cálculo só para mostrar como que a gente poderia achar, por exemplo, VC. Se você quiser, você pode achar o lado AC da mesmíssima forma. Bastaria usar tangente de 45 graus. Tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente e mataria o exercício. Então, a gente tem 1, 1 raiz de 2. Da mesma forma, 1, 1 raiz de 2. Quanto vale VB? Vamos ver. VB vale raiz de 2. Então, aqui vale raiz de 2. Quanto vale VC? VC também vale raiz de 2. Colocamos aqui. E aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Vamos continuar. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com esse triângulo, o triângulo VBC, que foi o último triângulo que a gente mostrou. O que a gente sabe? A gente conhece a lei dos cossenos, que fala pra gente que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2bc cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente quer saber. Então, vamos lá. A ao quadrado vai ser o lado que a gente quer saber. BC. Então, BC ao quadrado é igual a... Pega os dois outros lados, eleva ao quadrado e soma. Então, ficou raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, porque os lados têm a mesma medida. Menos 2 vezes BC, pega esses dois lados e multiplica, só que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, vezes o cosseno
do ângulo oposto ao lado que eu estou calculando, ou seja, cosseno de 45 graus. Quanto vale cosseno de 45 graus? Vale raiz de 2 sobre 2. Quanto vale raiz de 2 ao quadrado? Vale 2. E raiz de 2 ao quadrado? Também vale 2. 2 mais 2, 4. Quanto vale raiz de 2 ao quadrado? 2. Vezes 2 vai ficar 4. Mantém o sinal, menos 4. E aqui a gente sabe que cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. 4, pessoal, dá para simplificar com 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Ficou então 2 raiz de 2. E esse 4 mantém do jeito que está. O que eu posso fazer? Eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar então que BC vale raiz quadrada de tudo isso aqui. Raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2. E vamos continuar. Continuando, gente. Então nós temos aqui o triângulo ABC, que agora é o triângulo que representa a base. Quanto vale BC? A gente acabou de achar que BC vale raiz de 4 menos 2 raiz de 2. Está aqui para vocês. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, a gente vai calcular a altura desse triângulo. Detalhe importante. Para que eu possa calcular o volume, eu tenho que ter a área da base, multiplico pela altura, depois eu multiplico por 1/3. Então, eu, obviamente, vou ter que calcular a área da base. Só que, olha que monstrinho, eu tenho que a base tem um dos lados medindo raiz de 4 menos 2 raiz de 2, 1 e 1. Eu tenho, a princípio, 3 formas de calcular a área dessa base. Primeira, como eu tenho os 3 lados, eu poderia utilizar o teorema de Heron, só que é uma péssima ideia, porque nós temos raiz e o teorema de Heron é cheio de raiz. Não daria certo. Ou melhor, daria, só que daria muita conta. Segunda forma, eu poderia fazer lado vezes o seno do ângulo, só que para isso eu tenho que achar esse ângulo. Eu teria que achar o seno desse ângulo. Como que eu faria? Eu poderia utilizar a lei dos cossenos, aí eu acharia o cosseno desse ângulo, depois eu faria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, resolveria essa equação e acharia o seno desse ângulo. Aí eu poderia utilizar a fórmula lado vezes o seno do ângulo vezes meio. Daria certo também, só que daria um pouquinho de conta. A outra forma, que eu acho mais tradicional, que é a que eu vou fazer, é a seguinte. Nós temos aqui ABC. Nós temos a base do triângulo. Detalhe, pessoal, não vamos confundir a base ABC da pirâmide com a base do triângulo que forma a base. Ficou muito complicado? De novo, você tem um triângulo ABC. Esse triângulo verdinho é a base da pirâmide. O que nós estamos calculando agora é a altura em relação à base do triângulo. Não confunda base do triângulo com base da pirâmide, que seria todo o triângulo. Tranquilo nisso? Podemos continuar, né? Então vamos lá. Como que a gente calcula a altura em relação a essa base? O que eu quero que você perceba? Que nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo aqui que eu estou desenhando para vocês. Esse triângulo possui essa medida valendo metade desse valor. Por que eu posso afirmar isso? Simples. Note que nós temos um triângulo isósceles. Consequentemente, a altura divide a base em dois segmentos congruentes. Entre aspas, a altura no triângulo isósceles corta a base no meio, entre aspas. Consequentemente, esse pedacinho mede raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Quanto mede esse lado? Mede 1. E quanto mede HB? Não sei, é o que eu quero calcular. Então, nesse triângulo, nós temos que 1 ao quadrado é igual a HB ao quadrado, mais esse lado que vale isso aqui dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Eu estou utilizando Pitágoras. Agora, ficou mais simples. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer 1 ao quadrado, a gente sabe que vale 1. Isso aqui tudo ao quadrado fica assim. O numerador eu tiro da raiz, então vai ficar 4 menos 2 raiz de 2. O denominador elevado ao quadrado dá 4, então colocamos 4. Então, HB ao quadrado é igual a 1 menos 4 menos 2 raiz de 2 sobre 4.
Tira o MMC entre 4 e 1, dá 4. 4 dividido por 1, dá 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes tudo isso, vamos lá, vai dar tudo isso. Aqui muita gente erra, presta o máximo de atenção. Esse sinal de menos não é só do 4, é de todo o numerador. Então, quando eu colocar esse sinal de menos aqui dentro, ele vai mudar o sinal do 4 e vai mudar o sinal do 2. A gente vai fazer a distributiva do sinal. Cuidado para não errar isso. Vai alterar o sinal do 4, que vai passar a ser menos 4, e vai alterar o sinal do 2, que passa a ser mais 2. Muita gente erra nisso. Cuidado com isso. Continuando, pessoal, 4 menos 4 vai dar 0. 2 raiz de 2 sobre 4, copia. Ficou então 2 raiz de 2 sobre 4. Agora, muita gente faria o seguinte. Ah, Nerk, é fácil. 2 e 4 dá para simplificar. Só que eu não recomendo que você simplifique. Pelo seguinte, você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Olha como vai ficar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Esse 4, raiz quadrada dele é fácil, fica 2. Manter esse 4 evita que você faça depois uma outra simplificação e mais cálculo num exercício que já é cheio de cálculo. Então ficou que HB é igual a raiz de 2 sobre 2. Continuando, pessoal. Então a gente sabe que a área desse triângulo, que é a área da base, é base do triângulo vezes a altura desse triângulo sobre 2. Então, esse segmento mede raiz de 4 menos 2 raiz de 2. E a altura a gente acabou de achar que vale raiz de 2 sobre 2. Tudo isso vezes meio. Eu vou continuar no próximo quadro. Continuando. Vamos lá então, pessoal. Cálculo da área da base. A gente parou aqui, né? Então, a área da base vale raiz de 4 menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes meio. Eu estou fazendo base do triângulo que forma a base vezes a altura desse triângulo vezes meio. Está aqui para vocês. Então, vamos lá. O que eu quero que você perceba? Nesse cálculo, a gente sabe que raiz de A vezes raiz de B é raiz de AB. Propriedade de radiciação. E a gente vai fazer então o quê? 2 raiz de 2, joga ele para dentro, multiplicando o 4 menos 2 raiz de 2. Só que tem uma coisa importante. Nós temos um produto e aqui nós temos uma subtração. O que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade distributiva, vem que 2 raiz de 2 vezes 4, 4 vezes 2 raiz de 2. Mesma coisa. E 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 ao quadrado. Ó, esse cara é igualzinho a esse. Então, consequentemente, uma coisa vezes a outra, igualzinha, vai dar essa coisa ao quadrado. Ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, pessoal. Aqui nós tínhamos raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu joguei esse raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui para dentro. Consequentemente, aqui ficou o quê? Ficou 1 no lugar. Então, nós ficamos com raiz quadrada de 4 vezes 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes meio, vezes meio. E como vocês sabem, meio vezes meio dá 1/4. Quanto dá 4 vezes 2? Dá 8. E quanto dá 2 raiz de 2 ao quadrado? Também dá 8. Olha por quê. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Pessoal, eu poderia deixar o 8 em evidência, mas eu vou deixar o quê? 4 em evidência. Olha por quê. Quando eu deixo o 4 em evidência, eu vou ficar com 2 raiz de 2 menos 2. Perceba que se eu aplicar a distributiva, eu volto em 8 raiz de 2 menos 8. Ó, 4 vezes 2 dá 8. Raiz de 2 copia. E 4 vezes menos 2, menos 8. Por que eu deixei o 4 em evidência? Simples. Porque 4 tem raiz quadrada exata. Então, olha só, raiz quadrada de 4 vai dar 2. E o resto permanece aqui dentro do radical. Ficou então 2 que multiplica raiz quadrada de 2. Raiz de 2 menos 2. Tudo isso vezes 1/4. Perceba que eu posso simplificar esse 2 com esse 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Consequentemente, a área do triângulo que forma a base é
raiz quadrada de 2 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Quanto 2, né, pessoal? Continuando, antes de falar disso aqui, deixa eu falar uma outra coisa que muita gente pergunta. Nerk, tem muito 2, não dá para simplificar com esse 2? Não, não dá, porque todos esses 2 estão dentro de uma raiz quadrada. Então, eu não consigo simplificar, beleza? Continuando, cálculo do volume. Volume agora acabou, é a área da base vezes a altura vezes 1/3. A área da base a gente achou que é esse monstrinho, tá aqui para vocês. A altura, deixa eu voltar, a altura vale 1, né? Era a parte mais fácil do problema. E depois nós temos que multiplicar por 1/3. Então vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 2 menos 2, esse monstrinho, vezes 1 vai dar esse monstrinho. O que eu vou fazer, pessoal? Eu quero que vocês percebam que dividir por 6 é a mesma coisa que multiplicar por 1/6. Consequentemente, o volume é 1/6 desse monstrinho. Isso corresponde à alternativa A. Beleza, pessoal? Valeu, então.